Você apenas fez uma palestra de história na realidade, mas a imagem apareceu no céu de todas as dinastias. No momento em que todos os antigos olharam para o céu com curiosidade, uma voz vermelha e poderosa soou repentinamente da tela do céu. Você quer ser imperador? Um homem vestindo um terno Zonsen estava de pé ao lado do pódio na tela do céu. Ele disse esta frase facilmente para os antigos e o público abaixo do palco. Quero. Não sei quantas pessoas murmuraram esta frase em seus corações. Seus olhos estavam cheios de desejo pelo trono do imperador. Que audácia! Como ousam dizer tal coisa? Eles não querem viver? Imperadores de diferentes períodos estavam extremamente zangados com esta frase traiçoeira. Isso está desafiando o poder imperial. O próximo imperador só pode ser decidido por uma pessoa, que é o imperador. Você não sabe o quão chocado esta frase causou aos antigos. Apenas sorriu para os alunos abaixo do palco. Levantem as mãos quem quer ser imperador. Assim que as palavras foram ditas, todas as mãos foram levantadas abaixo do palco. Basicamente, todos, homens e mulheres, levantaram as mãos querendo ser imperador. Li Shimin, quando jovem, olhou seriamente para a cena na tela do céu. Estranho, essas pessoas não têm medo da morte? Eles estão discutindo abertamente sobre o imperador e ainda querem ser imperadores. As pessoas lá dentro são basicamente rosadas e suas roupas são diferentes. Presumivelmente, são todos discípulos nobres. Mas, como discípulos nobres, não deveriam ser mais cuidadosos e vigilantes. Você foi até um estudante do sexo masculino vestindo uma camiseta branca e perguntou: por que você quer ser imperador? O estudante se levantou e sorriu para você. Ser imperador significa que posso me casar com muitas esposas, 3 palácios, 6 pátios e 72 concubinas. Em suma, todas as beldades do mundo são minhas. Esta frase também fez com que muitos antigos concordassem muito. Eles são muito práticos e sabem que, ao se tornar imperador, todas as beldades do mundo serão suas e eles podem comer o suficiente todos os dias. Míopes e luxuriosos. Uma voz de desprezo foi emitida. Outros também olharam para a tela do céu com os olhos fixos. Parece que eles também têm seus próprios pensamentos sobre esta questão. Vulgar. Eu não gosto da sua resposta. Você comentou e então. Você foi perguntar a alguns outros alunos sobre esta questão. Eu quero fazer contribuições meritórias e expandir o território, lutar em todas as direções e me tornar um imperador eterno. Eu quero varrer todas as direções e unificar o mundo, para que as gerações futuras não precisem fazer testes de inglês. Eu quero beneficiar as pessoas. Exterminem o guia com antecedência. À medida que você perguntava, mais e mais pessoas começaram a falar, incluindo estudantes do sexo feminino. E quando os antigos viram mulheres vestidas de forma reveladora e dizendo abertamente que queriam ser imperadoras, suas mentalidades explodiram. Como uma mulher pode ser imperadora? Liu Bei disse a Zhu Jilian ao lado dele com uma expressão nervosa. Conselheiro militar, o que você acha? Vossa Senhoria quer perguntar se uma mulher pode ser imperadora ou outra coisa? Conselheiro militar, se uma mulher pode ou não ser imperadora. Não tem nada a ver conosco. As identidades daquelas pessoas na tela do céu parecem. Liu Bei ergueu a cabeça e olhou para a tela do céu com uma expressão chocada, parecendo não ousar pensar. Eles são pessoas das gerações posteriores. Depois que Zhu Jilian esclareceu, Liu Bei queria estrangulá-los. Mas como isso era possível? Conselheiro militar, você pode explicar? Zhu Jilian suspirou impotente e disse, isso não é algo que o poder humano pode fazer. Vossa Senhoria não precisa pensar muito. É melhor ver a vida das gerações posteriores e como eles nos avaliam. Até. Zhu Jilian não continuou, mas Liu Bei também sabia que a dinastia Han finalmente não continuou. Então é isso. Eles são pessoas das gerações posteriores? Yin Zhen ficou um pouco desapontado. Parece que ele não obteve a vida eterna. Só queria saber qual bastardo de descendente perdeu o império. A eternidade era apenas um sonho. Yin Zhen não era tolo. Diante das dinastias Xia, Shan e Zhou, todas desapareceram. Como poderia a dinastia Qin durar para sempre? Muitos antigos adivinharam, mas não entendem os imperadores das gerações posteriores. Como podem deixá-los falar livremente, sem medo de causar antipatia? Você finalmente chega a uma colega de classe que não levantou a mão. Colega, você não quer ser imperador? Veja na história da China. Há apenas uma imperatriz legítima, Wu Zetian. Você não quer se tornar a segunda imperatriz legítima? As dinastias antes da dinastia Tang olharam para a tela do céu chocadas. Havia uma imperatriz nas gerações posteriores.
Não é à toa que aquelas mulheres querem ser imperatrizes. Aparentemente, há um precedente. Li Shimin também está cheio de choque. A história em sua memória não tem uma imperatriz. Isso significa que seus descendentes ou as dinastias após a queda da dinastia Tang, houve uma imperatriz legítima, mas já que ela pode se tornar imperatriz como uma mulher, também é um bom final. Li Shimin não pôde deixar de sentir curiosidade em seu coração e queria ver os pensamentos da outra pessoa. A colega de classe se levanta com o rosto tímido. Professor, se eu me tornar imperatriz, é muito provável que eu seja um imperador tolo. Pensando apenas em desfrutar do harém todos os dias, há uma grande probabilidade de que as pessoas não tenham como sobreviver. Não quero torturar as pessoas. Então é melhor não ser imperatriz. Sente-se. Parece que você tem muito autoconhecimento. Você acena com a mão para deixar a colega de classe sentar-se. Em seguida, volta para o palco, olhando para os alunos abaixo. E os antigos que estão olhando para a tela do céu. O professor também quer ser imperador, porque ser imperador é muito legal. Especialmente ser um imperador com poder real. O imperador tem o direito de superar tudo. Você está certo sobre as pessoas do mundo. Eles ouvirão respeitosamente e gritarão viva. Se você disser errado, as pessoas do mundo também ouvirão respeitosamente. Algumas pessoas também gritarão vivas. Contanto que você queira, você não pode errar. Dezenas de milhões de pessoas mudam seus destinos por causa de suas palavras. Quem não quer ser imperador? Esta frase sua fez com que muitos imperadores sentissem uma sensação de prazer em seus corações. Sim, é essa sensação de poder manipular o destino dos outros. Mesmo que ele queira matar toda a sua família, ele só pode se ajoelhar e gritar, obrigado, Sua Majestade, pela graça. Bem quando a audiência e os antigos estão ansiosos por esse poder supremo, seu estilo de pintura muda e você diz lentamente para o público e os antigos de todas as dinastias. Então, quem de vocês será escravizado pelo imperador? Suas palavras trouxeram as pessoas animadas de volta ao ponto de partida. Quem será o escravo? Quem satisfaria a arbitrariedade do poder imperial? Você desce do palco e sorri para a multidão, dizendo, só existe um imperador. De todas as pessoas presentes, se realmente surgisse um imperador, o restante seria povo comum. Supondo que aquele colega que disse que queria se casar com muitas mulheres se tornasse imperador e exigisse que todos vocês se ajoelhassem e se curvassem, exigindo que todas as garotas presentes se casassem com ele. Vocês concordariam? Executariam? Não concordariam? Algumas pessoas na plateia disseram em voz alta diretamente. Uma pequena parte abaixou a cabeça e ponderou. O problema é que, se vocês não concordarem, o imperador pode matá-los, até mesmo exterminar suas famílias. O mais famoso é o método de punição das 9 gerações. Vocês ainda não concordam? Vendo que ninguém fala, você diz novamente. Quem não concorda, levante a mão. A plateia está em silêncio, ninguém levanta a mão. Você sobe ao palco e encara todos. Isso mesmo, todos querem se tornar imperador. A realidade é que todos provavelmente serão objetos de manipulação do imperador. Hoje não temos imperador, mas na história da China houve milhares de anos de era imperial. Essa era criou a mais brilhante civilização da China. Inúmeras figuras heroicas, incontáveis dificuldades humanas. Agora, professor, eu vou levar vocês para sentir o charme das figuras antigas. Eu vou usar as perspectivas de imperador, oficiais e povo comum, entre diferentes classes, para levar vocês a sentir o charme da história, para explorar uma história mais verdadeira. No futuro, espero que todos não se baseiem apenas na identidade de reis e generais para pensar sobre os problemas, nem apenas na perspectiva de Deus para ver a história. Vocês devem se colocar no lugar de diferentes figuras históricas, sentir o peso da história e tirar conclusões. Vendo isso, Qin Shi Huang, Ying Zhen, sentiu-se chocado. O imperador se foi? Não é à toa que eles podem discutir livremente se querem ser imperador ou não. Sua face calma foi quebrada pela primeira vez. O sistema imperial que ele criou realmente desapareceu. Então, como eles administram o mundo? O imperador Wu Jian, Liu Qi, levantou-se abruptamente. A dinastia Han se foi? Eu só me tornei imperador há pouco tempo. E já sei que minha dinastia Han será extinta em algum momento. O olhar de Li Shimin ficou ligeiramente solene. O incidente no portão Xuanwu, matando seus 2 irmãos e forçando seu pai a abdicar. Não sei como as gerações futuras o avaliarão. Você bebe um gole de água, coloca o copo e sorri, dizendo,
Desde Qin Shi Huang da dinastia Qin até Puyi, o último imperador da dinastia Qing. Houve mais de 400 imperadores, entre os quais não faltam governantes sábios, tiranos e tolos, já que todos gostam de ser imperador. Então, qual você acha que será a sua avaliação nos livros de história? Pergunte a si mesmo honestamente. Se seus pensamentos podem torná-lo um governante sábio, e como você administraria o mundo? Darei a todos 5 minutos para pensar. Nesse momento, muitos imperadores também se perguntavam se eram monarcas sábios ou tolos, e como as gerações futuras os avaliariam. Os 5 minutos acabaram. Aquele aluno que queria se tornar um imperador eterno, por favor, responda. Vamos ver se você consegue realizar seu sonho. O menino se levanta de forma limpa e direta. Professor, acho que me tornaria um monarca tolo. Você não disse que queria se tornar um imperador eterno? Como você diz agora que se tornaria um monarca tolo? Seu rosto fica desconfortável enquanto você desce do palco. O menino parece confiante, dizendo que era apenas uma brincadeira. Quem não gostaria de ser um imperador eterno? Mas existem apenas algumas pessoas que são imperadores eternos. Se eu realmente me tornasse um imperador, provavelmente apenas me entregaria a beleza do harém. Ir à corte é impossível. Para que ir à corte depois de se tornar imperador? Se um monarca tolo não vai à corte, como ele lida com os assuntos do governo? Como administrar o mundo? Alguns antigos amaldiçoaram diretamente, mas os cortesãos da dinastia Ming de Vanli para o imperador que não ia à corte. Disseram que estavam acostumados com isso. Nosso imperador não vai à corte há mais de 20 anos, e a vida ainda continua assim. O professor entendeu e disse para sentar. Ele imediatamente se virou para o aluno que disse que o imperador poderia se casar com muitas esposas. Aluno, por favor, levante-se e diga o que você pensa. Eu também seria um monarca tolo. Quanto a governar o mundo, no máximo me casaria com uma dezena de esposas. Mais do que isso e meus rins não aguentariam. Também não planejo construir casas, ou construir canais ou a grande muralha, ou expandir o território. E se isso levar a uma vida de sofrimento para o povo? Eu também sei que não posso lidar com todos os assuntos do mundo e não quero ser tão cansativo quanto Zhu Yuanzhan. Encontrarei pessoas capazes para me ajudar, como abrir exames imperiais para encontrar os melhores estudiosos, etc., e também matar funcionários corruptos. Diminuirei os impostos de tempos em tempos e concederei anistia ao mundo quando ocorrerem grandes eventos. Professor, esta é a minha ideia de governar o mundo. Eu terminei. Depois de terminar de falar, os antigos de todas as dinastias olharam ardentemente para o menino na tela do céu, pensando consigo mesmos, não é este um monarca sábio? Abrir exames imperiais para que pessoas capazes se tornem oficiais. Matar funcionários corruptos e reduzir impostos. As pessoas comuns olham para o menino na tela do céu, pensando em como seria bom se o imperador atual tivesse essa ideia, reduzir os impostos. Estamos quase morrendo. Zhu Yuanzhan ficou com o rosto sombrio. Eu sou muito cansativo? Pareço muito cansativo? Mas quem são esses poucos imperadores eternos? Eu sou qualificado para ser um imperador eterno? O professor aplaudiu para comemorar. Parabéns! Se você realmente conseguir realizar essas ideias depois de se tornar imperador, você já ultrapassou 95% dos imperadores. Colocado nos tempos antigos, você realmente não quer ver maravilhas depois de se tornar imperador, realmente não quer expandir o território. Você realmente só quer uma dezena de esposas, sem mencionar se você quer ser como Qianlong, ir para Jiangnan 6 vezes para se divertir. Não querem ser como Yang Guan, navegando em barcos dragão para Yangzhou? Não sei. O aluno coça a cabeça. Você acena com a mão para fazê-lo soar como aquela aluna, que disse que se tornaria uma governante tola se tornasse imperatriz. Então ela não quer ser. Isso é ter uma compreensão profunda de si mesma. Mesmo que eu, o professor, me tornasse imperador, eu seria um governante tolo em 99% das vezes. Através das 2 perguntas anteriores, descobri que quase todos querem ser imperadores. Se a maioria dos imperadores são governantes tolos, e entre muitos imperadores na história, realmente há uma sensação de que você também conseguiria. Por exemplo, Hou Hai, Yang Guan, etc. Se você viajasse para ser Yang Guan, então a dinastia Sui não pereceria na 2ª geração. Se você viajasse para ser Zhu Qixing, talvez não houvesse a crise de Tumu, e o exército de 500 mil homens, como dizia a dinastia Ming, não teria sido completamente aniquilado. Os imperadores sábios da história podem ser contados em 1 minuto. Há realmente muitos governantes tolos.
Mais de 400 imperadores. Mais de 400 governantes tolos. Então, não pensem que os imperadores são tão incríveis. É preciso desmistificar os imperadores. Eles não são diferentes de você. Você sendo imperador é quase o mesmo que aqueles imperadores na história. De qualquer forma, todos são governantes tolos. O que realmente torna os imperadores incríveis são aqueles que se tornaram imperadores. Por exemplo, Qin Shi Huang, Gao Zhujian, Wu Jian, Taizong de Tang, Taizu de Ming, etc. Eles próprios são os filhos do céu da era. Também não pensem nos imperadores como muito grandiosos. O principal objetivo do imperador é consolidar sua própria posição. Manter seu governo é também um assunto familiar. Não importa qual dinastia, é um assunto familiar. Eles esperam que sua família possa governar o mundo para sempre. Esperam que sua dinastia possa ser transmitida por 10.000 gerações. Mesmo buscar a imortalidade é esperar poder governar para sempre. É uma sociedade feudal onde uma família administra o mundo. Seja a dinastia da família Liu, a dinastia Tang da família Li ou a dinastia Ming da família Zhou. Essas famílias imperiais não são as famílias aristocráticas mais importantes do mundo? Famílias de 1000 anos, dinastias de 100 anos, na boca de Qin Shi Huang, Ying Zhen. A família aristocrática é provavelmente um substituto para a nobreza. Mas é estranho que a família aristocrática possa continuar por 1000 anos, enquanto a dinastia dura apenas 100 anos. Ying Zhen não se importa com a família aristocrática. Está muito longe dele. O que realmente preocupa Ying Zhen é se seu filho mais novo, Gao Hai, será substituído. Um traço de frieza surgiu em seu coração. Um governante tolo e muito famoso. Caso contrário, ele não seria usado como exemplo. A dinastia Sui pereceu na segunda geração, e Gao Hai é ainda mais incompetente que Yang Guan. Então, será que Qin perecerá nas mãos de Gao Hai? Impossível. O próximo imperador não pode ser Gao Hai, a menos que Fuzu morra e alguém ajude Gao Hai a subir ao trono. Pensando nisso, um traço de intenção assassina apareceu nos olhos de Ying Zhen. Os atendentes ao redor abaixaram a cabeça. A família Liang da dinastia Sui era uma família aristocrática. O mesmo vale para a família Li da dinastia Tang. Li Yuan até chamava Yang Jin de pai adotivo. Então, em essência, a família imperial é a maior família aristocrática do mundo. Quanto à família de 1000 anos e a dinastia de 100 anos, isso é apenas conteúdo de romance. Para destacar a força da família aristocrática, a família aristocrática mais forte é aquela que estabelece uma dinastia imperial. Não existe tamanha proeza. Controlar a destruição de uma dinastia. Sakyamuni é apenas uma das causas da destruição da dinastia. O próprio imperador também é uma das causas da destruição da dinastia. Será que, sem Sakyamuni, o imperador abençoaria o mundo e o povo? E não oprimiria o povo? Acho que é impossível. Os imperadores tolos da história são os maiores opressores. No final das contas, é tudo uma luta pelo poder. Muitas pessoas falam mal de Sakyamuni. Sakyamuni é realmente mau. O imperador é bom? Visto da perspectiva do imperador, Sakyamuni não é uma boa pessoa. Quer lutar pelo poder consigo. Mas visto da perspectiva de Sakyamuni, o imperador também não é uma boa pessoa. Quer ser um ditador sozinho. Visto da perspectiva do povo, o imperador e Sakyamuni não são boas pessoas. Ambos vieram para oprimir o povo. Quem é melhor para o povo? O povo segue quem? Esta simples frase fez muitos monarcas sábios concordarem. O povo não tem tantas ideias. Quem os faz viver bem, eles seguem. Não importa se você é o imperador ou Sakyamuni. O povo não concorda. Sakyamuni não é tão poderoso quanto se imagina. Alguém costuma dizer que Yanguan estava tentando consumir o povo no território de Sakyamuni. 3 campanhas para o leste contra Goguryeo, recrutando trabalhadores para cavar o Grande Canal. Milhões de pessoas morreram, atingindo o poder de Sakyamuni. Se Sakyamuni fosse realmente tão incrível, sabendo que Yanguan estava consumindo seu próprio poder, ainda concordaria em realizar 3 campanhas contra Goguryeo, causando a morte de tantas pessoas e cavando o Grande Canal? No final, os 22 reis da dinastia Sui encenaram o caos da dinastia Sui Tang, causando a morte de mais de 10 milhões de pessoas, reduzindo a população em 30% a 50%. Sakyamuni seria tão estúpido? Não sabe que, em tempos de caos, a família tem uma grande chance de ser exterminada? Como a família Yūven. Não sabe que a paz e prosperidade são mais adequadas para o desenvolvimento de Sakyamuni? Na verdade, Yang Jian reprimiu Sakyamuni muito mais do que imaginamos. As famílias poderosas não conseguiam causar problemas na dinastia Sui. Os oficiais não conseguiam restringir Yanguan,
o que permitiu que Yang Guan usasse suas forças restantes sem escrúpulos, para destruir uma dinastia unificada em um curto período de tempo. Vou dar um exemplo. Após o sucesso da revolta de Zhu Ji, quão severos foram seus métodos para reprimir os príncipes? Ele queria criar esses príncipes como porcos. Zhu Yuanzhan se levantou abruptamente. Zhu Ji se rebelou e ainda criou os príncipes como porcos? Eu não acreditaria se não o matasse. Os esforços de Yang Jian criaram o filho pródigo mais luxuoso da história chinesa. Pode-se dizer que, na história da China, a qualidade de vida do imperador Yi Guan excedeu em muito a de outros imperadores porque ele era extremamente rico e não tinha restrições. Em seguida, vou levá-lo a sentir como Yang Guan desperdiçou sua fortuna e como ele desperdiçou completamente a dinastia unificada de Sui em 14 anos, e como Yang Guan se tornou o maior capitão de transporte do caos de Sui Tang. Levando o talento militar de Li Shimin ao extremo, vários heróis surgiram, não perdendo em nada para a disputa Xuan. Até mais emocionante, porque na dinastia Sui Tang, o príncipe Qin era um deus da guerra hexagonal. Não tinha as falhas de Yu, mas tinha a bravura de Yu, e o Anxin da dinastia Sui Tang estava no campo do príncipe Qin. Liu Beng de Hebei, Dou Jiande, também tinha um deus militar, Su Jinfan, sob seu comando, sem mencionar Song Jindan. Depois de ser totalmente derrotado 8 vezes pelo príncipe Qin, ainda conseguiu organizar tropas para resistir ao príncipe Qin, finalmente alcançando a formação de batalha de quebra do príncipe Qin. Como Wang Shishong e Dou Jiande deixaram Li Shimin se tornar completamente um deus, tornando-se o pai fundador de Li Tang e finalmente terminando o cruel período de guerra. Meu Deus, uma estratégia semelhante a Anxin ou ao lado de Xian Yu. Eles realmente conseguiram aguentar. Li Yuan olhou para seu segundo filho, ainda jovem, e pensou, isso é ruim. Com certeza, um eunuco entrou com um decreto imperial, e uma fileira de guardas imperiais cercou a mansão atrás dele, Duque de Tang. O imperador tem um decreto, leve sua família para o palácio, especialmente seu segundo filho, Li Shimin. O imperador quer mostrar um pouco de afeto. Li Yuan olhou para os guardas imperiais inexpressivos, sabendo que, uma vez que ele se recusasse, esses guardas imperiais iriam imediatamente banhar a família Li em sangue. Shen Lin obedeceu à ordem. Li Yuan pegou Li Shimin e pensou: filho, seu pai foi arruinado por você. Você é tão incrível? Então, a família inteira foi honestamente para o palácio. O povo da dinastia Sui também era realmente miserável. Torturado por Yi Guan por mais de 10 anos, primeiro construindo irracionalmente o Grande Canal, comprimindo um projeto de mais de 20 anos em alguns anos. Inúmeras pessoas morreram e ficaram feridas, e então 300 milhões de soldados atacaram Goguryeo 3 vezes, mas foram rechaçados por Goguryeo. Usando cabeças humanas para construir Jingguan, experimentando grandes secas e pragas, e finalmente tendo que experimentar o cruel período de guerra Sui e Tang, reduzindo pela metade. Esta é também uma das razões pelas quais eu odeio Yang Guan. Ele não considera o povo como pessoas, apenas uma série de números. Por que eu mencionei Li Shimin antes? É muito simples, porque de 615 d.C., quando Yan Xuangan se rebelou, abrindo o período de guerra Sui e Tang, até Li Shimin. O fim do período de guerra não durou mais de 10 anos, cerca de 7 ou 8 anos, e 626 d.C. foi um ano especial. Li Shimin planejou o incidente no portão Xuanwu e se tornou o governante supremo da dinastia Tang. O povo da dinastia Sui ainda precisa agradecer a Li Shimin. Devido ao surgimento repentino de Li Shimin, ele terminou o cruel período de guerra em um curto espaço de tempo, evitando um longo período como o final da dinastia Han. Caso contrário, mais pessoas poderiam ter morrido. Assim que você terminou de falar, os alunos abaixo discutiram. Todos conhecem o poder de Li Shimin. Mas eles não sabem que Yi Guan se tornou um capitão de transporte. Antes, eu costumava ler romances que diziam como as famílias nobres eram incríveis. Como destruir uma dinastia. O professor disse que as famílias nobres não eram tão poderosas assim, e Yang Guan era formidável, mas não teve sucesso. Ou então, seria o próximo Qin Shi Huang. Por que é diferente aqui com o professor? O povo e os literatos da dinastia Sui comentam em uníssono. Irmão, este ano é o período Dai? Um literato bebendo pergunta. Olhando para o amigo, perguntou, e o amigo balançou a cabeça com uma expressão sombria. Não. Mas o príncipe herdeiro já foi deposto. O cativo Yi Guan provavelmente se tornará imperador. Imediatamente, o povo e os literatos ao redor, de repente congelaram. Se Yang Guan se tornar imperador, isso não significaria que seu pesadelo estaria chegando?
Absolutamente não podemos deixar Eiguan se tornar imperador. A tela celestial também disse que nós como imperadores somos tolos. Yanguan como imperador também é um tolo. Ele não é digno de ser imperador assim como nós. Um literato com uma expressão de medo gritou para a multidão. Logo, de oficiais assustando o povo, todos estavam protestando, reunidos do lado de fora do palácio. Eles não queriam passar por uma batalha real no caos. Acompanhado pela construção do grande canal, raras aves, valas, grande seca e peste, dentro do palácio da dinastia Sui, Yang Jian olhou para o jovem Li Shimin. Calculou o tempo, ou seja, Li Shimin terminou o caos quando tinha 20 e poucos anos e também planejou o incidente no portão Xuanwu para se tornar imperador. Que jovem formidável! Yang Jian viveu toda a sua vida e nunca viu uma pessoa assim. Ouvindo o que as pessoas na tela celestial disseram. Ele parece ser muito notável como imperador. Yang Jian olhou para Li Yuan, que estava tremendo de medo, e se sentiu particularmente infeliz. Seu filho era tão inútil. Por que o filho dele é tão excelente? Li Yuan, não fique nervoso. Se Yanguan for realmente incompetente, causando a rebelião do povo, é razoável que sua família Li lute pela hegemonia mundial. No futuro, sua família ficará no palácio. Até que a tela celestial termine de falar sobre Yanguan, então vocês partirão novamente. Eu quero ouvir a bravura do seu filho. Yang Jian disse com um sorriso no rosto. O tom era muito amigável, sem ficar zangado porque o mundo da família Yang foi tirado. Li Yuan apenas sentiu que estava para morrer. Li Yuan conhecia todos os seus próprios métodos muito bem. Ele só podia esperar que Yanguan fosse o mais incompetente possível. Só assim ele poderia sobreviver. Li Yuan entendeu. Venha, Shimin, deixe-me dar uma olhada em você. Depois que Yang Jian ameaçou Li Yuan, ele acenou para Li Shimin com um sorriso. Li Shimin não teve medo e caminhou até Yang Jian. Yang Jian olhou para este Li Shimin bonito. Seu humor também melhorou muito. Ele pensou consigo mesmo, seria ótimo se ele fosse meu filho. Venham. Notifiquem o mundo, removam Yanguan da posição de príncipe de Jin e rebaixem-no a plebeu. Confinem-no no palácio. E convoquem aqueles que podem acabar com o caos no mundo. Li Shimin será criado pessoalmente pelo imperador para tranquilizar o povo de que a rebelião Suitan não acontecerá. Yang Jian pegou a pequena mão de Li Shimin e caminhou passo a passo até o trono do imperador. A voz ecoou no grande salão. Finalmente, Yang Jian sentou-se no trono, segurando Li Shimin para entretê-lo. Comparado com o mundo, filhos podem ser feitos novamente, mas se o reino se for, realmente se foi. Incidente do portão Xuanwu da dinastia Tang. Os olhos de Li Shimin estavam sombrios. Isso era algo que ele não conseguiria apagar em toda a sua vida. Só queria saber como as gerações futuras o viriam. Mas o que é uma família milenar? Mesmo que a família Yang conte desde a dinastia Han até agora, não chega a 1000 anos. Minhas concessões, Li Shimin, as famílias poderosas foram porque elas se uniram para disputar o poder comigo, controlando o espaço de ascensão. A maioria dos oficiais da corte eram membros de famílias poderosas. Isso impede que minhas políticas sejam implementadas. Esta é a importância dos exames imperiais, quebrando o monopólio das famílias poderosas. Quanto ao fato de o letreiro celestial dizer que a família imperial Li é uma família poderosa, Li Shimin concorda que, se não fosse uma família poderosa, ninguém acreditaria. Professor, as famílias poderosas realmente não são tão fortes? Nos romances, dizem que as famílias poderosas são incríveis e podem decidir a queda de uma dinastia. Veja, como o menino pensou um pouco e disse, as famílias poderosas não foram sempre fortes, desde as dinastias Wei e Jin do norte e do sul até o final da dinastia Tang. As famílias poderosas às vezes são fortes, às vezes fracas. Se sempre fossem fortes, no final da dinastia Tang, como a revolta da dinastia ocorreu? A dinastia liderou centenas de milhares de refugiados para invadir Tian, matando todos os membros da família real e ministros, e jogando seus restos mortais nas ruas. Então houve uma frase: os ossos dos nobres foram pisoteados por toda a rua celestial. Então a dinastia pegou a árvore genealógica e massacrou aquelas chamadas famílias milenares. As famílias poderosas não tinham capacidade de resistência e deixaram a dinastia massacrá-las. Você não acha estranho? As famílias poderosas não parecem ser fortes. Elas não organizaram exércitos para derrotar a dinastia. Em vez disso, foram secretamente mortas pela revolta camponesa da dinastia. As famílias poderosas no final da dinastia Tang enfraqueceram. Os 5 dinastias e 10 reinos reprimiram completamente o poder das famílias poderosas.
Após o estabelecimento da dinastia Song, as famílias poderosas gradualmente se retiraram do palco da história. Em vez disso, vários relacionamentos entraram no palco da história. Por exemplo, o famoso Partido Dongling. Um menino de repente percebeu um ponto cego. Se a destruição da dinastia foi controlada pelas famílias poderosas, então, as famílias poderosas não podem se destruir, certo? Continue. As famílias poderosas ainda existem hoje como alianças acadêmicas. As famílias poderosas controlam o espaço de ascensão, de modo que a maioria das pessoas que se tornam oficiais são membros de famílias poderosas ou investidores das famílias poderosas. Oficiais que não têm relações com as famílias poderosas eram muito raros antes da dinastia Song. Os grandes oficiais eram basicamente relacionados às famílias poderosas. Na antiguidade, era difícil para as pessoas comuns se tornarem oficiais. A maioria dos oficiais que o imperador podia usar vinha de famílias poderosas. Este também é um dos meios pelos quais as famílias poderosas resistem ao poder imperial. Bem dito, Yang Jian, como chefe da família Yang, entende muito bem os métodos das famílias poderosas. Portanto, os exames imperiais são o melhor meio de quebrar o monopólio das famílias poderosas. Vamos usar você como exemplo. Se você se tornasse um primeiro-ministro, também esperaria que seu filho se tornasse um oficial, um grande oficial. Você usaria o status de primeiro-ministro para ajudar seu filho, tornando sua carreira oficial mais tranquila, e eventualmente se tornando um primeiro-ministro. Sua família também se tornaria próspera porque você se tornou primeiro-ministro. Seus parentes também seriam arranjados para se tornarem oficiais por você. Você se torna o poderoso clã local e então usa todos os meios para tomar à força a terra do povo, fazendo com que outros se tornem seus arrendatários. Normalmente, você ganha reputação, como socorrer as vítimas em anos de desastres. Depois de mais de 10 anos, sua família pode se tornar um gerente indireto local, também conhecido como um clã, e isso acontece por 3 gerações consecutivas. Então sua família se tornará um clã de primeira linha. Mesmo que o imperador queira mover sua família, o povo local não concordará. Afinal, em anos de desastre, o povo ainda precisa confiar em sua família para sobreviver. Isso pode fazer com que o imperador tema sua família. Li Shimin lamenta que em sua vida, as regras de operação do clã foram explicadas de forma tão simples. Este é o maior problema. Se um clã for resolvido, outro clã naturalmente o substituirá. Especialmente, eles gostam de se unir. Esta é a coisa mais problemática. Além disso, ao longo dos anos, os clãs também se tornaram mais inteligentes. Boa reputação se tornou o amuleto da vida dos clãs. Eles não podem massacrar os clãs como aquela dinastia. Não. Li Shimin de repente descobriu uma coisa terrível e quase se esqueceu da revolta da dinastia. Parece ter acontecido na dinastia Tang. A dinastia massacrou a família real e os clãs da dinastia Tang. Ele se lembrou em sua mente. Como a dinastia Zhou do norte da família Yulven foi destruída pela família Yang e como a família Yulven matou Yiguan e seu grupo. Li Shimin de repente sentiu um ataque de tontura. Será que alguém da família real Li ainda está vivo? Será que aquela dinastia matará de acordo com as 100 famílias? Então é melhor a família Li não ser classificada em primeiro lugar. É mais adequado deixar para a família Cui. Aí, você está bem. A princesa Chanle abriu seus olhos brilhantes. Olhando para seu Ai, com um traço de preocupação em seu rosto, Li Shimin gentilmente tocou a princesa Chanle. A ansiedade pressionada em seu coração. Ai está bem. Os principais clãs da dinastia Tang, de cima a baixo, estão olhando para a tela do céu. Na verdade, existe um cara chamado Dinastia. Vou pegar as 100 famílias e bater a porta para massacrá-los. Investigue para mim. Não, mate todos os caras chamados Dinastia no mundo. O imperador e os funcionários da cidade de Tian chegaram a um acordo. Ouvindo aquela frase, pisando nas ruas celestiais e por toda a nobreza. O medo da morte encheu seus corpos. Eles só podem aliviar o medo dessa maneira. As cabeças dos funcionários estão prestes a explodir. Não, se você vai se rebelar, apenas se rebele. Não temos objeções se você matar o imperador. Por que você está matando os funcionários? Você não precisa que ajudemos você a administrar o país? Você não precisa que ajudemos você a preparar comida, forragem e prata? Você consegue fazer isso sozinho? Depois de se tornar um clã, o problema milenar da anexação de terras também surge. Para obter mais terras, sua família compra terra nas mãos das pessoas a um preço extremamente baixo em anos de desastre, fazendo com que mais pessoas se tornem arrendatários de sua família. Existem muitos clãs no mundo, apenas as escalas são diferentes.
Nas vilas e cidades, eles são chamados de proprietários de terras. Nas cidades do condado, eles são chamados de poderosos locais. Nos estados, eles são chamados de clãs. Famílias nobres, famílias poderosas, clãs, proprietários de terras, essas identidades podem coexistir. Família nobre é um superproprietário de terras. E o imperador é o maior proprietário de terras do mundo. Essas pessoas são poucas na sociedade feudal, não excedendo 10%. No início do estabelecimento da dinastia, as velhas forças se desintegraram e uma grande quantidade de terra foi liberada das mãos dos proprietários de terras para os camponeses cultivarem. Claro, havia proprietários de terras e famílias nobres no início da dinastia. Essas pessoas podem representar apenas cerca de 5%. A proporção de terra não será muito grande. A maior parte da terra ainda está nas mãos dos camponeses. No início da dinastia, o imperador vai se recuperar para restaurar a população. Os impostos são leves e ele também encorajará os camponeses a cultivar. Imperador. Os camponeses têm terras em suas mãos, e os impostos não são pesados, então eles podem viver com relativa facilidade, e as atividades de produção também são positivas. Portanto, as eras de ouro geralmente estão no início da dinastia, como o reinado de Wei Jing do imperador Wen Jian e do imperador Jing, e o reinado de Zhenguan de Li Shimin, o imperador Taizong de Tang, etc. Mas com a continuação da dinastia, há cada vez mais proprietários de terras através de vários meios, comprando a terra nas mãos dos camponeses. Os meios incluem o uso de anos de grandes desastres para comprar terra a preços baixos, compra e venda forçadas em tempos de paz e prosperidade. De qualquer forma, o que um camponês comum pode fazer? Os camponeses têm cada vez menos terra. As famílias nobres têm cada vez mais terra e a receita tributária da corte também é cada vez menor, porque as famílias nobres geralmente escondem a terra. Os camponeses que não querem se tornar arrendatários de sua família só podem ser deslocados ou se vender para famílias nobres, tornando-se servos domésticos, escravos, trabalhadores de longo prazo, etc. Um grande número de pessoas depende de famílias nobres. As famílias nobres também escondem o número de pessoas. Desta forma, a receita tributária só diminuirá, e menos pessoas pagarão impostos e prestarão serviço militar obrigatório. Para a receita tributária, o imperador só vai explorar mais os camponeses que têm terra. Os camponeses só sentirão que há cada vez mais impostos e o fardo da vida está ficando cada vez mais pesado. É difícil sobreviver. A chave é que essa mudança é muito longa e geralmente leva centenas de anos. O imperador e as famílias nobres vão explorar um pouco, espremendo a última gota de sangue dos camponeses. No final da dinastia, contanto que seja acompanhado por um grande desastre natural, todos os raios enterrados por longos anos podem ser detonados instantaneamente, entrando assim em um mundo caótico e cruel, causando sérios problemas de consolidação de terras. Uma explicação tão simples e clara. Os antigos também perceberam de repente. Não é de admirar que as gerações posteriores falem tão poderosamente sobre as famílias nobres. As famílias nobres não são os principais culpados que indiretamente levaram à destruição da dinastia? Se ele não tivesse tanta terra, se ele devolver a terra aos camponeses, a dinastia ainda seria destruída? Após ouvir Qin Shi Huang, seus olhos não puderam deixar de ficar pensativos. A dinastia Qin parece ter sido estabelecida há pouco tempo, mas também passou por centenas de anos. Não sei quantos nobres, famílias poderosas, clãs e proprietários de terras existem localmente. Mesmo que se capture todo o território dos 6 reinos, o território dos 6 reinos, em um curto período de tempo, especialmente os remanescentes dos 6 reinos, ainda estarão ativos. Yangguan, o Grande Canal, os tempos caóticos de Sui e Tang, o governo de Zhenguan de Li Shimin, recuperação e descanso. Como um jogador novato, antes de Ying Zhen, ninguém jamais unificou o mundo, nem houve exemplos concretos que dissessem a Ying Zhen e aos seus oficiais como governar o mundo. Se é para copiar o reino de Qin, ou usar outros métodos, tudo isso depende de Ying Zhen e dos oficiais da dinastia Qin para praticar e cometer erros, resumir a experiência e buscar constantemente a maneira mais adequada de administrar o país, mas a dinastia Qin errou o caminho e não corrigiu a tempo, levando à sua destruição. Ying Zhen também percebeu um ponto, que é que, logo após o fim da Guerra Mundial, não se pode administrar o povo da mesma forma que se administrava os 6 reinos antes, porque agora se está administrando o povo da mesma forma que o reino de Qin fazia antes, e o resultado é que a dinastia Qin morreu na segunda geração, o que significa que é preciso mudar. Recuperação e descanso.
o governo de Zhenguan. Ingzen murmurou e pensou por muito tempo. E finalmente decidiu ordenar: venham, informem ao mundo que os impostos serão reduzidos pela metade e o trabalho forçado será reduzido pela metade. Que o povo se recupere e descanse, e que a construção da grande muralha de Limu seja feita por soldados dos 6 reinos e criminosos, em vez do povo, e que outros grandes projetos sejam suspensos para que o povo volte para casa para cultivar a terra. Os soldados e o povo dos 6 reinos que se destacarem podem receber as terras e propriedades dos nobres, poderosos e clãs dos 6 reinos, e não precisarão pagar impostos por 3 anos. Ingzen pensou: já que os remanescentes dos 6 reinos estão incentivando o povo dos 6 reinos a se rebelar, então deixem vocês e o povo dos 6 reinos lutarem. Vejam se o povo dos 6 reinos quer as terras e propriedades que estão em suas mãos. Vocês estão dispostos a abrir mão das terras e propriedades em suas mãos? Deixem-me ver como vocês vão resolver isso. Ao mesmo tempo, deixem apenas tropas suficientes para defender o Xiongnu, e deixem as outras tropas voltarem para seus respectivos lugares em lotes. Algumas para guardar as cidades do condado e outras para voltar para casa para cultivar a terra. Alunos, querem saber por que eu disse agora que Yangguan é na história da China, querendo que os alunos e os antigos digam juntos que a partir da dinastia Qin, cada dinastia unificada basicamente consegue sobreviver por 100 ou 200 anos. A dinastia Tang durou 289 anos, a dinastia Ming 276 anos, e a dinastia durou ainda mais. Excluindo a dinastia Qin de Wang e Mang, que durou 14 anos, as duas dinastias Han juntas duraram 400 anos, e as duas dinastias Song juntas duraram 300 anos. A dinastia Jin, que foi a que menos se destacou, também durou mais de 100 anos, e a dinastia Yuan durou 97 anos. A dinastia Qing, Huang Taiji, durou 276 anos, o mesmo que a dinastia Ming. A conquista Qing é calculada em 268 anos. Entre todas as dinastias unificadas, Qin durou apenas 15 anos. A dinastia Sui durou 37 anos. No céu, também aparecem várias dinastias. Tempo de sobrevivência detalhado. Os antigos registram o tempo com canetas. Eles podem inferir se estão vivendo no início ou no fim da dinastia. Liu Bende senta-se diretamente no chão do salão, animadamente, para uma criança. Apontando para a tela do céu e rindo, ele viu que a dinastia Han existiu por mais tempo. Os funcionários do salão também estão animados. Isso é honra, o que significa que eles são incríveis. Zhu Yuanzhan apenas se sentiu azarado. O tempo de sobrevivência da dinastia Ming é realmente o mesmo que o da dinastia Qing. Extremamente chateado, olhando para Zhu Biao, quanto tempo falta para Zhu Di chegar? Minhas mãos estão coçando. Zhu Biao olhou para a aparência zangada de seu pai imperial e olhou para sua mãe, Imperatriz Ma. A Imperatriz Ma deu um tapinha nas costas de Zhu Yuanzhan. Ok, deve haver uma razão para a rebelião de Zhu Di. Não desconte sua raiva em seus filhos. A raiva de Zhu Yuanzhan diminuiu um pouco. Se não houver razão, verei se não vou matar aquele pirralho. Kang Shi sorriu amargamente. A dinastia Qing realmente tem um destino com a dinastia Ming, mas 200 anos é muito curto. Pelo menos deveria ser o mesmo que a dinastia Han. Todas as outras dinastias estão bem. Apenas as dinastias Qing e Sui se sentem insultadas. Ingzen sabia que a 22ª geração também estava psicologicamente preparada, mas apenas 14 anos. O coração está como se estivesse sendo esfaqueado por uma faca, reprimindo a raiva. Vá, entregue a Gao Rai para mim. Liang Jian também está com raiva. A dinastia Sui, que ele trabalhou tanto para construir, durou apenas 37 anos. Não bater em Yangguan é psicologicamente desconfortável. Um desperdício. A dinastia Sui não é a dinastia Qin. Existiu por apenas 37 anos. A dinastia Qin parece ter durado 14 anos. Na verdade, da dinastia Qin à dinastia Qin, também existem centenas de anos de história. Há também muitos problemas existentes. Além disso, ainda é a primeira dinastia unificada. Não havia exemplos anteriores para ensinar a dinastia Qin a operar, então 14 anos são relutantes. Mas Sui é diferente. O sistema da dinastia Sui é muito perfeito. Todos estão familiarizados com a frase Tang sucedeu ao sistema Sui. Liang Jian arrebatou o Zhou do Norte. Naturalmente, também desintegrou muitas das antigas forças do Zhou do Norte. Sem mencionar que Yang Jian também destruiu os países de Beiki e Nanshen. Pode-se dizer que a dinastia Sui era boa em todos os aspectos. É considerado o início da dinastia. Não é um problema sobreviver de 100 a 200 anos no futuro.
Mas aconteceu que encontrou Yiguan. Yiguan, com seus esforços pessoais, transformou a dinastia Sui, que originalmente duraria de 100 a 200 anos. Foi transformado em 37 anos. Qual imperador na história é mais desperdiçador do que Yiguan? Mesmo aqueles imperadores que perderam o país na história. Também foi no final da dinastia que o país foi destruído através de seus próprios esforços. E Yiguan transformou uma dinastia unificada com um futuro ilimitado. É também quando a dinastia chegou ao fim e ele destruiu o país com seus próprios esforços. E Yiguan era alguém que tinha um futuro ilimitado. As dinastias foram todas derrotadas, especialmente Yiguan, que só durou 14 anos, sem precedentes. Yiguan disse que ninguém se atreve a dizer que é o número 1 em desperdiçar a casa. Ele merece morrer. Cada palavra que você diz, a raiva do mundo humano está aumentando constantemente, querendo matar Yiguan agora. Pensando na performance usual de Yiguan, o mundo humano sabe que foi enganado por Yiguan. Ele sempre esteve fingindo. Fingindo para si mesmo e para a imperatriz. É lamentável que ele tenha acreditado por tanto tempo. Neste momento, a imperatriz solitária dentro do harém. Cheia de raiva, sem saber onde desabafar, ela repreende as criadas e eunucos ao seu redor. Amarrem aquele maldito para mim. As criadas e eunucos viram isso e rapidamente partiram. Os outros imperadores perdulários ficaram muito admirados. Acontece que Yiguan é tão incrível. Eles são muito inferiores a ele. Gao Hai estava originalmente preocupado e com medo. Com medo de ser espancado até a morte por seu pai, ele ouviu as falhas de Yiguan e da dinastia Qin e viu Yingzhen pela primeira vez. Ajoelhe-se na frente de Yingzhen, bata a cabeça e chore. Seu filho é incompetente. A dinastia Qin foi destruída nas mãos de seu filho. Ele merece morrer. Gao Hai não se importa com os prós e contras. Ele bate a cabeça diretamente, admite seus erros sem se defender e é espancado. O olhar frio de Yingzhen caiu sobre Gao Hai. Embora o que você disse seja o mesmo que eu pensava, a dinastia Qin existiu por um curto período de tempo. O reino de Qin existiu por muito tempo, e existem muitos problemas, mas a raiva em seu coração ainda é difícil de acalmar. Só sentindo que seu peito estava prestes a explodir pela metade, ele levantou o pé e usou todas as suas forças para chutar Gao Hai com força. Este chute atingiu Gao Hai com força, fazendo um som abafado. Gao Hai gemeu de dor e seu corpo caiu involuntariamente para trás, caindo pesadamente no chão. Yingzhen vingou sua falecida imperatriz, e a raiva em seu coração também desapareceu muito. O mais importante é Yiguan. Pensando naquele cara, Yangjian, que é ainda mais azarado do que ele, Gao Hai, embora seja incompetente. Mas a própria dinastia Qin tinha grandes problemas. Ele ainda não havia desperdiçado sua família como Yiguan. Espero que depois que você se tornar imperador, não seja muito incompetente. É melhor não ser como aquele Yiguan, caso contrário. Assim que Yingzhen terminou de falar, Gao Hai continuou a bater a cabeça. Seu filho nunca será tão incompetente. Gao Hai está grato a Yiguan. Obrigado por vir e destruir a dinastia Sui, mas eu não pareço tão tolo. Professor, eu vejo muitos Douyin dizendo. Aqueles grandes funcionários são todos fantoches de famílias aristocráticas, todos fantoches apoiados por famílias aristocráticas. Se eles não obedecerem, eles serão substituídos. Até o primeiro-ministro é um fantoche. Um jovem se levanta e pergunta. Os primeiros ministros olham juntos. Uma frase aparece em sua mente. Você sabe o que significa ser um primeiro-ministro? Até o imperador tem que nos respeitar. E impedir que esvaziemos o poder imperial? Somos marionetes de famílias nobres. Elas se atrevem? Se ousarem nos usar como marionetes, ou seremos os chefes das famílias nobres, ou cooperaremos para o benefício mútuo. Você riu. Isso é totalmente ler muitas novelas históricas de fantasia. Nas novelas, para criar um vilão. E o vilão também tem que fazer as pessoas acharem razoável e sentirem que ele é muito poderoso. Então basicamente famílias nobres serão arranjadas. Como os vilões por trás das cenas. Afinal, seja na realidade ou no coração das pessoas. Famílias nobres são realmente muito poderosas. Mas a realidade é que famílias nobres antigas não tinham mestres em se rebelar. Incapazes de praticar o cultivo imortal, não importa o quão incrível uma pessoa seja, ela é como Liu Qian. Mesmo que haja uma figura incrível que possa lutar contra 300. Usando aquela frase que Qin Shi Huang disse em Kingsmoon, o espadachim sagrado é poderoso? Se 300 pessoas não conseguem capturá-lo, então 3.000 pessoas, 30.000 pessoas, 300.000. Sua expressão de repente ficou calma e solene, seus olhos afiados olhando para todos.
A voz era calma, mas como um trovão dourado, ecoando nos ouvidos de todos, dominadora. Li Bai estava cheio de indignação. Este é o Qin Shi Huang em meu coração que varreu os 6 reinos. Pegou a taça de vinho ao lado dele e bebeu tudo. Pegou o pincel e escreveu um poema, copiando um poema essencial deixado pelos descendentes. Qin Shi Huang assentiu com uma expressão satisfeita no rosto. Embora ele não soubesse o que era Kinsmun, ele gostou muito do Qin Shi Huang lá. Mesmo que você seja forte, o que importa? Você acabará ficando ferido e cansado, e os soldados que receberam ordens lançarão ataques contínuos contra você até matá-lo. Liu Bende parecia complicado. Não importa o quão forte Xiao fosse naquela época. Ele ainda foi forçado a se suicidar por muitos soldados. Sua expressão voltou ao normal e sua voz era calma. Por favor, me diga. Como as famílias nobres enfrentarão milhões de pessoas que podem comandar o exército? Contando com as pessoas no território das famílias nobres? Se as famílias nobres ousarem resistir, os soldados ficarão ainda mais felizes. A oportunidade de promoção está chegando. As figuras incríveis ao longo dos últimos milhares de anos, sem dúvida escolheram o caminho de se tornarem oficiais. Mesmo as figuras incríveis de hoje basicamente se tornam oficiais. Você nem olha para o número de pessoas que fazem o exame para cargos públicos. Desde os tempos antigos, tornar-se um oficial pode mudar o destino e desafiar o céu. E o chanceler é o maior sonho de se tornar um oficial, tornar-se abaixo de 1 e acima de 10.000. Quando necessário, torne-se um príncipe regente. O imperador estava constantemente suprimindo o poder do chanceler até que Zhu Yuanzhan aboliu o chanceler, centralizando altamente o poder imperial. As famílias nobres mal podem esperar que seus familiares se tornem altos funcionários para continuar a glória da família e continuar a explorar o povo. Um grupo de chefes de famílias nobres assentiu. Todos nós mal podemos esperar que um chanceler saia de nossa família para que a honra da família possa ser mantida e também deixar o chanceler ser uma marionete. Na dinastia Nanbei, a família Wenfa era mais poderosa, com ditos como a família Wang e a família Sima compartilham um mundo. Também surgiu a frase pessoas superiores não vêm de famílias pobres, e pessoas inferiores não têm clãs poderosos. Basicamente, os oficiais daquela época eram todos membros de famílias nobres, e as pessoas comuns quase não tinham chance de se tornar oficiais. Este é o horror das famílias nobres, que solidificam as classes. Se você tem uma boa vida e nasce em uma família nobre, pode se tornar um oficial. Se você não tem uma boa vida, só pode ser usado como gado e cavalos por famílias nobres. Depois que as dinastias Sui e Tang reprimiram as famílias nobres, você acha que as famílias nobres da dinastia Tang ousariam dizer que as famílias nobres e a família Li compartilham um mundo? Somente quando o poder imperial da dinastia Jin era fraco, a superfamília nobre Wang ousou dizer que compartilhavam um mundo com a família Sima. Você ousaria dizer isso em outras dinastias unificadas? Estudar era uma coisa muito difícil na antiguidade. A força das famílias nobres reside no fato de que elas podem fornecer educação para as pessoas. Elas se tornam oficiais por vários meios para buscar benefícios. As pessoas que se tornam oficiais são membros de famílias nobres, então naturalmente consideram prioritariamente aqueles que também são membros de famílias nobres. Dessa forma, as famílias nobres controlam o canal de ascensão. Juntos, eles constroem um coletivo de interesses comuns para resistir ao imperador. Lembre-se das histórias que você leu. Quando os membros dessas famílias nobres mostram seu status, eles dizem, meus ancestrais foram oficiais. Meu pai e meu avô eram oficiais de que patente na corte? Que pessoas famosas havia em meus ancestrais? Aqueles com o sobrenome Xie se orgulham de serem descendentes de Xian, e aqueles com o sobrenome Fang se orgulham de serem descendentes de Fang Xuan. Esta é também a razão pela qual as famílias nobres sempre existiram. É que as famílias nobres de cada dinastia são um pouco diferentes. As famílias nobres que são firmes são apenas a família Wang e a família Yang. Por exemplo, a famosa família Kui e a família Zhangsun na dinastia Tang eram muito famosas na dinastia Sui. As pessoas da dinastia Sui pensaram sobre isso. Parece que eles não ouviram falar dessas famílias. Eles estão mais familiarizados com famílias nobres como a família Yang, a família do Gu e a família Li. Não, a família Zhangsun não era famosa na dinastia Sui. O que realmente fez a família Zhangsun se tornar uma família nobre de primeira linha foram duas pessoas. Uma era Zhangsun Wuji, um importante conselheiro de Li Shimin. E ele era o primeiro-ministro. Você acha que Zhangsun Wuji era um fantoche da família nobre? A família nobre poderia demitir Zhangsun Wuji a qualquer momento? Pense sobre isso, é impossível. A outra é a Imperatriz Zhangsun,
a esposa de Li Shimin. Depois disso, você conhece mais alguns Angsun? No máximo, há um Angsun Chong, e é só porque ele se casou com Li Shimin. A filha mais amada, a princesa Shangli, que ele é um pouco conhecido, e o método de conhecê-lo. Ainda é por causa de inúmeros viajantes do tempo que querem roubar sua esposa, e ele é nomeado junto com ela. Professor, quando você diz isso, eu sinto que as pessoas comuns da antiguidade eram muito miseráveis. Elas não só eram exploradas pelo imperador, mas também por todas as grandes famílias nobres. A única chance de mudar o destino era o exame imperial. Mas o exame imperial significa estudar, e é difícil para as pessoas comuns estudar, mesmo que elas estudem arduamente. As famílias nobres também encontrarão maneiras de substituir sua posição. A dinastia não acabou de passar pelo exame imperial? No final, um discípulo de uma família nobre roubou seu lugar, alguém que participou no exame militar tornou-se o primeiro, mas foi rejeitado porque era feio. E foi rejeitado. Se eu fosse o imperador, não conseguiria aliviar meu ódio a menos que matasse todas as famílias nobres. Wu Zetian, que estava debaixo do palco, ouviu isso. Pela primeira vez, senti que a antiguidade não era tão boa. Em tal sociedade, era muito difícil para uma pessoa comum se destacar. Especialmente sendo uma menina, nem sequer tinha o direito de fazer o exame imperial, muito menos o estatuto das mulheres na antiguidade. Huang Shao participou do exame imperial e até passou, mas foi substituído por uma família nobre. Ele também participou no exame militar e tornou-se o primeiro, mas foi rejeitado porque era feio. Li Shimin estava estupefacto. Os seus olhos estavam cheios de descrença e os seus punhos cerraram-se lentamente. Merda! Os outros são todos os primeiros do exame militar. A aparência é importante? Será que o exército inimigo se renderá porque você é bonito? Se você é feio, pode usar uma máscara? Aprenda com o príncipe Lan Ling. Não pode? Li Shimin amaldiçoou pela primeira vez. Ele sentiu que não havia esperança. A dinastia Tang realmente não tinha esperança. Se eu fosse tratado assim, talvez. Huang Shao é realmente uma pessoa talentosa em assuntos civis e militares? Wu Zetian também estava cheia de confusão. O exame militar é para selecionar futuros generais. O que a aparência tem a ver com isso? Não é para selecionar o primeiro do exame. Yang Jian suspirou. Esqueça. Yang Jian ordenou que o exame militar nunca rejeitasse alguém por ser feio. Wu Zetian disse a Shangu Guanvan'er, que estava ao lado. Shangu Guanvan'er assentiu. Olhe para o professor que está a falar. É bom que tenhais tais ideias. Na verdade, as pessoas comuns da antiguidade eram ainda piores do que imaginais. As pessoas não conseguem imaginar coisas fora da sua compreensão. Huang Shao é muito bom, certo? Mas ele não é uma pessoa comum. A família de Huang Shao era muito rica. Depois que ele falhou nos exames imperiais e militares, sua família também perdeu dinheiro. Sob um duplo golpe, Huang Shao decidiu se rebelar. Então, Huang Shao é uma boa pessoa? Huang Shao na história, claro que não é uma coisa boa. Li Shi, quando invadiu Chan, não deixou de saquear e pilhar. Depois de invadir Chan e matar todas as famílias nobres, começou imediatamente a desfrutar. Estabeleceu a grande Qi e proclamou-se imperador. Da mesma forma, ele explorou o povo e finalmente morreu no palácio. De repente, a simpatia original. O povo de Chan no final da dinastia Tang ficou chocado e começou a criticar Huang Shao. Para ser honesto, Huang Shao e a família real Li Tang da época. As famílias nobres eram todos bandidos completos. Mas aquelas famílias nobres, imperadores enfrentaram Huang Shao e escolheram fugir em desespero, abandonando suas esposas, filhas e aqueles ministros. O imperador e um grupo de homens da família imperial deixaram suas esposas e filhas no inferno. Mas ele fugiu, deixando que essas mulheres suportassem a fúria da dinastia. No fim, o imperador. A nobreza do palácio ainda tem a audácia de repreender e amaldiçoar aquelas mulheres que sobreviveram ao inferno, perguntando por que se submeteram à dinastia. Por que não morreram? No final, ainda mataram todas aquelas mulheres. Que gente desprezível! É comparável à humilhação de Jinkan da dinastia Song do Norte. Quem realmente sofreu foram as pessoas comuns da época, especialmente as mulheres. Os homens ainda podiam se juntar ao exército e trabalhar para sobreviver mal e mal. As mulheres trabalhavam durante o dia e eram humilhadas à noite. Humilhadas até a morte, ainda eram comidas. O povo sofre para construir o império, o povo sofre para perdê-lo. Essa frase faz muito sentido. Depois que você disse isso, as mulheres que viviam nas 5 dinastias e 10 reinos
Corpos fracos e desnutridos, rostos amarelados e magros, olhando para o ambiente limpo e brilhante na tela celestial. As garotas vestindo roupas coloridas, com pele branca e rostos rosados, sentem os olhos arderem, mas não conseguem chorar. As lágrimas já secaram há muito tempo. Só podem rezar para que os tempos caóticos terminem logo, para que não tenham que passar pelo inferno. Li Shimin, ao ouvir isso, seu rosto ficou extremamente quente. Esse comportamento é pior que o de Yang Guan. É simplesmente desavergonhado. Nem sequer querem a dignidade de serem homens. Fugir é fugir, mas ainda tem a audácia de repreender aquelas mulheres que foram forçadas a se humilhar. Não é à toa que a dinastia Tang pereceu. Seria estranho se um país assim não perecesse. O imperador e os ministros que fugiram de volta para Tian sentiram como se estivessem sendo esbofeteados ao olharem para suas concubinas e filhas do passado. Não ousaram encarar seus olhares. A nobre senhora zombou. Se querem matar, matem. Vocês nos desprezam por envergonhar vocês, homens. Não nos matamos para poupar a cara de vocês, certo? Eu gostaria de perguntar. Vocês ainda têm cara? O rosto do imperador estava distorcido, e ele apontou para a nobre senhora com o dedo trêmulo. Que insolência! Você está querendo morrer? Cale a boca para mim. Acredite ou não, eu te mato agora. A nobre senhora arrancou o grampo de cabelo de sua cabeça e olhou ferozmente para este ex-imperador. Parecia que ela ia avançar e matar o imperador a qualquer momento. O imperador estava visivelmente assustado, com o rosto cheio de pavor. Alguém, pare essa louca! O guarda sentiu seu rosto queimar. Este era o imperador que ele deveria proteger? Ao pensar que a dinastia Tang estava prestes a acabar, o guarda não se importou mais. Proteger o imperador não traria promoção nem fortuna. Quem sabe, ele ainda seria odiado. Ninguém ao redor esperava que ela fosse tão ousada, mas diante de uma mulher tão feroz, ninguém queria arriscar a vida por um momento. A nobre senhora zombou ao ver isso. Ainda são chamados de santos, ainda são chamados de imperadores. Ainda são chamados de filhos do céu. Claramente são apenas porcos, porcos vestindo mantos de dragão, lixos piores que mulheres. Uma porcaria que tem medo até de uma mulher. Que nojo! Ela cuspiu com força, falando da nobre moça, desabafando a frustração acumulada por tanto tempo, mesmo com linhagem milenar, sempre submissa diante da corte imperial. Mas se acha no direito de nos dar lições? Que descaramento! Inacreditável! Na última fase da minha vida, ainda posso ver essa cena. Eu os esperarei no inferno. Naquele momento, verei se ainda conseguirão escapar. Dito isso, a nobre moça olhou para o lugar no salão principal, onde apenas o imperador podia se sentar. Não muito tempo atrás, o usurpador da corte imperial também se sentou ali. A nobre moça, na frente deles, subiu passo a passo. Se fosse antes, jamais conseguiria se aproximar desse lugar em toda a vida. Mas agora, parece não ser grande coisa. Afinal, quem está sentado ali em cima é um porco. Se um porco pode, por que eu não posso? Na frente do imperador e dos oficiais. Sentou-se ali abertamente, olhando para o imperador e os ministros com sarcasmo. Eu os esperarei no inferno. Depois de dizer isso, um brilho de determinação passou pelos olhos da nobre moça. Com um grampo, rasgou o pescoço branco como a neve com força. Sangue vermelho jorrou. A cena era como flores desabrochando. O imperador e os ministros ficaram atordoados com essa tela repentina. Ao mesmo tempo, suas palavras ainda ecoavam na tela celestial. Alunos, especialmente as alunas presentes, não tenham ilusões sobre a antiguidade. Não importa o quão bem a poesia e a literatura descrevam, o quão romântico seja. Essas obras literárias são apenas cheias de belas fantasias. Se vocês realmente querem viajar para alguma dinastia, leiam os livros de história daquela dinastia, experimentem a história real. É melhor não viajar para tempos de caos. Final da dinastia Qing, final da dinastia Han, dinastias Wei e Jin do norte e do sul, final da dinastia Sui, 5 dinastias e 10 reinos. Em suma, apenas uma frase. Não importa se é um período de prosperidade ou de caos, não viajem. Indisen olhou para aquelas mulheres na tela celestial. A julgar pela aparência e pele, provavelmente são filhas de famílias nobres mimadas nas gerações posteriores. Se não forem filhas de famílias nobres, mas de famílias comuns, então estão com a cabeça quebrada. Não seria bom viajar de volta para a antiguidade para aproveitar a vida? Por que vir aqui sofrer? Professor Ie, professor Qi. Vejo que muitas garotas gostam do estilo libertino das dinastias Wei e Jin do norte e do sul, onde os homens se maquiam.
E as mulheres também podem ir para o campo de batalha. As dinastias Wei e Jin do Norte e do Sul são realmente tão boas quanto dizem? Li Shimin pareceu entender um pouco. Por que ele estava contando a história? Uma era de loucura, e ainda assim faz com que as gerações posteriores a considerem boa. Se as dinastias Wei e Jin do Norte e do Sul são boas, então minha grande dinastia Tang não seria ainda melhor? Você pergunta. Você sabe de onde vem a expressão ovelha de duas patas? Professor Yi e professor Qi balançaram a cabeça, mostrando curiosidade. Ovelha de duas patas? Ovelhas de duas patas significa pessoas. Durante a invasão dos 5 bárbaros, esses bárbaros comparavam os a ovelhas da estepe. Ovelhas oferecidas para abate, vulgarmente conhecidas como ovelhas de duas patas, também chamadas de carne humana. Liu Bei franziu a testa. Teria ele falhado? Cão Cão unificou o mundo? Mas ao ouvir a última frase, uma fúria tremenda surgiu em seu coração. Os bárbaros ousavam comparar os a ovelhas de duas patas para comer. Bom, se não posso vencer Cão Cão, ainda posso vencer vocês? Cão Cão, Liu Bei e San Quan decidiram primeiro matar os bárbaros para ver se eles ainda ousariam tratar os como ovelhas de duas patas no futuro. Os bárbaros que assistiam à tela celestial sentiram um arrepio no pescoço, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Ao ouvir isso, Ishiki arregalou os olhos e perguntou perplexo, alguém realmente gosta de ir para o inferno na Terra? Eles gostam tanto de ser comidos? Ishiki se levantou e perguntou com um olhar inquisitivo, professor, por que os homens das dinastias Wei, Jin e do Norte e do Sul gostavam de se maquiar? Eles realmente deixaram as mulheres irem para o campo de batalha. Os homens que podiam se enfeitar nas dinastias Wei, Jin e do Norte e do Sul eram basicamente de famílias ricas, descendentes de grandes oficiais. Alguns especialistas leram livros por décadas e ainda podem dizer que cada família na China tem 500 mil em economias. É verdade? Sua pergunta retórica fez com que algumas pessoas presentes sentissem que você estava certo. Quanto a deixar as mulheres irem para o campo de batalha, a única possibilidade é que um grande número de homens tenha morrido. Não havia outra maneira senão deixar as mulheres irem para o campo de batalha. Pode-se dizer que, durante as dinastias Wei, Jin e do Norte e do Sul, tanto homens quanto mulheres estavam em uma situação terrível, quase vivendo em turbulência. Não é verdade, professor. Quando eu estava no Douyin, eu vi um professor dizendo que ansiava pelas dinastias Wei, Jin e do Norte e do Sul, dizendo que era uma era de grandes heroínas. Especialmente porque você ainda podia ver homens bonitos, como Pan. O que aconteceu com o professor? O professor entende muito? Além disso, ele não é um professor de história. Ele pode dizer essas coisas. Só pode mostrar que ele é ignorante. E a era da grande heroína? Mulheres famosas nas dinastias Wei, Jin e do Norte e do Sul. Quantas você conhece? Ao ouvir isso, a estudante pensou seriamente por um momento. Hua Mulan. Você acena com a cabeça e continua. Mais alguma? A estudante balança a cabeça. Eu só conheço Hua Mulan. Você abre os braços e revela um sorriso no rosto. Isso não é certo? A chamada era da grande heroína. No final, nem mesmo tem mulheres famosas. Hua Mulan até hoje não pode provar. Suas colegas. Isso não é certo? A chamada era da grande heroína. No final, nem mesmo tem mulheres famosas. Hua Mulan até hoje não tem como provar sua autenticidade. Xie Daoyun ficou famosa por causa de seu irmão mais velho. O principal motivo é que ela se chama Xie e é nora de Wang Xixi, o sábio da caligrafia. Só por isso ficou tão famosa. Uma mulher no campo de batalha, aquela general que comandava os soldados. Alguém consegue me mostrar uma? Por um momento, o público ficou em silêncio, algumas pessoas silenciosamente em seus corações. Anotaram Xie Daoyun. Para ser honesto, eles realmente não conhecem essa boa pessoa. O filho de Wang Xixi. Eles vagamente, os registros parecem ter estudado este texto em chinês clássico. Os antigos antes do final da dinastia Ming balançaram a cabeça um após o outro, mesmo após suas mortes na antiguidade, para as mulheres das dinastias Wei, Jin, do Norte e do Sul. Os feitos são apenas Hua Mulan. Muito trágico. As dinastias Wei, Jin, do Norte e do Sul. Zhu Jilian pensa em ser mulher para ir ao campo de batalha. Ele apenas sente que as dinastias Wei, Jin, do Norte e do Sul podem ser um inferno na Terra. Os homens estão quase mortos, as mulheres estão no campo de batalha. Quem vai cultivar a terra? Quem vai produzir comida? Quem vai garantir o funcionamento da sociedade? Temo que as dinastias Wei, Jin, do Norte e do Sul
É muito provável que a situação seja vazia por muito tempo. Em comparação com outras dinastias, o status das mulheres nas dinastias Wei, Jin, do Norte e do Sul, é muito baixo, e nem mesmo existem mulheres políticas de destaque. O poder não está nas mãos das mulheres. Dinastia Shang, Fuao, deusa da guerra. Período das primaveras e outonos e dos estados combatentes. Qin, Miyue, mulher forte. O filho ainda é um governante brilhante e raro. Não preciso nem mencionar as dinastias Han Ocidental e Han Oriental. Existem muitas mulheres políticas. Lu Shi, Deng Sui, etc. Um por um, são políticos de primeira linha. A dinastia Sui, do Gu Qielu, era a imperatriz suprema. O reinado de dois santos foi criado por Du Gu Qielu, a dinastia Tang, na história da China. A única imperatriz legítima. A dinastia feudal com o status feminino mais alto reconhecido. Dinastia Song do Norte, Liu, dinastia Liao, imperatriz viúva Xiao. Mesmo na dinastia Ming e Qing, que foram severamente restringidas pelo neoconfucionismo de Shenju. Qin Liangjiu também nasceu, essa figura verdadeiramente como uma heroína. A única mulher que recebeu o título de nobre por seus próprios méritos militares. Uma honra única na história da China. A única general feminina registrada nos livros de história. Esta é a grande heroína. É por isso que as mulheres podem confiar um coração cheio de sangue para se juntar ao exército para defender seu país. Os méritos militares de toda a família estão lá. As batalhas que participaram da pacificação estão claramente escritas nos livros de história. Pode aceitar o questionamento de qualquer pessoa. Os livros didáticos chamam Qin Liangjiu de heroína nacional. Eu só quero perguntar. Nem ao menos o fim das dinastias feudais femininas gerou alguém. Então, às vezes, eu realmente fico sem palavras, quanto a ir para Wei, Jin e as dinastias do Norte e do Sul. Ver caras bonitos, que discurso idiota. Suas palavras trazem as pessoas de volta à realidade. Este que mantém sua força de combate. Professor Pan, um dos 4 grandes belos homens, Lan Ling e Wang, estão em Wei, Jin e nas dinastias do Norte e do Sul. Não é normal ver caras bonitos? Tão idiota. Sim. Professor, especialmente Pan, é um dos 4 grandes belos homens da antiga China. Não é normal ter a ideia de ver caras bonitos? Outras alunas também dizem. Você anda no palco, seu rosto é bombardeado, até mesmo garotas preguiçosas. Venham. Todos, peguem seus celulares e mostrem. Diante deles, comecem a pesquisar. Os 10 homens mais bonitos reconhecidos mundialmente. De repente, um vídeo curto do seu celular aparece no céu. Em um instante, todos, homens e mulheres, jovens e velhos, olham para o céu. Inúmeras jovens donzelas levantam a cabeça, sonhando tolamente. Em Kaohsiung, o homem no céu. O rosto do homem é como uma escultura, extremamente bonito e incomparável. Especialmente seu torso nu, pele da cor do osso, exala um brilho saudável, linhas musculares distintas e suaves, fazendo com que essas mulheres fiquem involuntariamente vermelhas de vergonha, especialmente com seu deslizamento. Diferentes tipos de caras bonitos são exibidos aos olhos dos antigos. Não é possível, aquele pequeno gadget pode ver caras bonitos? Como as mulheres posteriores podem ser tão felizes? Uma fã histérica morde o lenço, olhando fixamente para aqueles caras bonitos. A princesa Taiping de repente sente que seus amantes masculinos não são nada demais, seus olhos revelam ambição, querendo tomar esses homens para si. Todos, vocês veem? Existem muitos caras bonitos neste mundo. Pan é muito famoso, empurrando um carrinho. As mulheres dão presentes na estrada. Você pede a Luan para empurrar um carrinho na rua. Vocês, garotas, não dão presentes? Os 4 reis celestiais, Xingye, Tokye, Unmong, etc. caminham pela rua. Sem mencionar as meninas, os meninos também darão presentes. Se você realmente visse Pan, poderia te decepcionar. Oanyan, Ishiki pergunta de volta. Por quê? Porque os tempos antigos não são comparáveis aos tempos modernos. Apenas falando sobre os cuidados com os dentes e o cabelo, os tempos antigos podem se comparar aos tempos modernos. Sem mencionar o resto. Especialmente na antiguidade, não havia tecnologia PS, tecnologia de beleza facial, tecnologia de cirurgia plástica. E mesmo que você viajasse de volta para Wei, Jin e as dinastias do Norte e do Sul, provavelmente não veria Pan melhor do que viajar para se tornar uma mulher nobre. É mais provável encontrar Pan do que ter sucesso como fã.
A probabilidade de entender o que as pessoas das dinastias Wei e Jin do Norte e do Sul estão dizendo é muito baixa na comida na mesa de outras pessoas. É possível que você se revele dizendo algumas palavras casualmente, porque as pessoas antigas também não entendem o que você está dizendo. Diferentes dialetos locais são diferentes. Cada dinastia tem uma língua oficial, que é o dialeto local onde o imperador está localizado. Se você quer ser um oficial, para ser um alto funcionário, você deve aprender a língua oficial. Caso contrário, o imperador não entenderá o que você está dizendo, e você será decapitado. Vá dormir. A fantasia é linda, a realidade é cruel. Seja honesto e assista a homens bonitos e mulheres bonitas nos tempos modernos. Todos ficaram em silêncio. Além disso, muitas pessoas na antiguidade morreram de infecções por ferimentos. Eles nem conseguiram desenvolver a penicilina. Muitas vezes, apenas um pequeno ferimento pode matar uma pessoa até que 2 cientistas descobriram acidentalmente a penicilina durante a Segunda Guerra Mundial, salvando assim a vida de milhões de pessoas e inúmeras doenças que poderiam ter sido fatais. Após a invenção da penicilina, ela não ameaçou mais a vida humana. A invenção da penicilina prolongou a vida média humana em 15 anos. É realmente moderno. Você volta ao palco. As condições médicas na antiguidade não eram tão boas quanto as de hoje. Naquele ano, Liu Beng, o imperador Gaozu da dinastia Han, um imperador digno, estava pacificando príncipes e nobres de sobrenomes diferentes. Ele sofreu ferimentos de flechas e sua saúde piorou muito. Ele morreu de infecção. Se Liu Beng, o imperador Gaozu da dinastia Han, viesse para os tempos modernos, ele sempre morreria? Wu Kubin pode ter morrido de peste. Então, alunos que querem viajar de volta à antiguidade. Um resfriado muito pequeno pode muito bem matá-lo. Lembre-se antes de viajar. Traga todos os tipos de remédios com você e, finalmente, não use roupas profundas para evitar deslizar a civilização e garantir a segurança da vida de seus ancestrais. Se você usar roupas profundas, vá morrer imediatamente. Caso contrário, você será a fonte da praga e os antigos podem sofrer inúmeras mortes e ferimentos por causa de sua chegada. Quando os brancos pisaram na América pela primeira vez, várias bactérias em seus corpos causaram o maior império da América em um curto período de tempo. Uma praga extremamente séria eclodiu, resultando em inúmeras mortes e ferimentos e nenhuma cura, levando eventualmente à queda do império. Li Shi ouviu por tanto tempo. Huang Yuan levantou a mão. Professor, então você acha que Wu Zetian é uma representante do feminismo? Eu vejo muitas pessoas elogiando Wu Zetian como feminista e defendendo a igualdade de gênero na sociedade feudal. Em suma, muitas medidas foram tomadas, como permitir que as mulheres se casassem novamente após o divórcio, permitir que as mulheres se tornassem oficiais, etc. Ao ouvir isso, uma expressão de surpresa apareceu em seu rosto. Em vez de responder a esta pergunta, você perguntou, então, você acha que Wu Zetian é feminista? O rosto de Li Shi hesitou. Eu acho que é improvável. Afinal, ela é a imperadora da sociedade feudal. Como poderia ser feminismo? Assim que essas palavras saíram, outras estudantes se manifestaram. Como é que Wu Zetian não é uma representante feminista? Quando ela estava no poder, as mulheres podiam ser oficiais. Antes de ela governar, as mulheres eram apêndices dos homens, com 3 obediências e 4 virtudes, cuidando dos maridos e ensinando os filhos. Depois de governar, ela também permitiu que mulheres divorciadas se casassem novamente e pudessem escolher em casamentos. Não havia necessidade de se ajoelhar para saudar, as funcionárias podiam participar do governo, portar armas, lidar com casos e governar o país. Ela também fortaleceu a educação das mulheres, defendeu a liberdade de vestimenta, etc. As mulheres também podiam sustentar o céu. É apenas uma tradição desatualizada e irracional. Wu Zetian é como Qin Shi Huang. Ambos são imperadores que valorizam a igualdade de gênero e respeitam muito as mulheres. Professor, não é? Li Shi hesita porque ele sabe dessas coisas. Afinal, essas medidas parecem muito boas, mas Wu Zetian é uma imperatriz da sociedade feudal. Como poderia haver igualdade de gênero? Li Xia também está extremamente impotente. Wu Zetian é a imperatriz é a governante, é quem explora as pessoas comuns. Se Wu Zetian realmente fosse boa para as mulheres, por que os livros didáticos não mencionam isso? Por que os livros de história não mencionam isso? Claro, é porque os livros de história são escritos por homens, apagando todas as conquistas de Wu Zetian, como disse o professor de história.
Mesmo que você saiba que Qin Shi Huang era um governante sábio, no teste você ainda tem que escrever que Qin Shi Huang era um tirano. Wu Zetian e Qin Shi Huang foram difamados pelos confucionistas por mais de 2000 anos. Agora, pergunte a esses meninos: quantos não admiram Qin Shi Huang? Entre nós, meninas, finalmente apareceu uma Wu Zetian. Acho que o período em que Wu Zetian viveu foi a era das grandes heroínas. Wu Zetian é completamente considerada uma grande heroína. É muito melhor do que aquele lixo de Li, o que, as dinastias Wei, Jin e do Norte e do Sul. Essas palavras inflamaram instantaneamente a discussão abaixo do palco. Ok, a discussão quase terminou. Vocês discutiram por tanto tempo enquanto eu estava no pódio. O professor de história interrompeu a discussão e o público gradualmente se acalmou. Eu ouvi vocês discutindo por tanto tempo no pódio. Cada um tem suas próprias razões. Este é o charme da história. Os humanos são animais extremamente complexos e é muito difícil avaliá-los. Mas, desde que o que você diga faça sentido e seja logicamente consistente, está tudo bem. Ninguém é um santo perfeito. As pessoas têm um lado bom e um lado mau, especialmente as figuras históricas extremas. Wu Zetian é como Qin Shi Huang e Imperador Wu Jian. Quanto à avaliação desses dois, o bom vai para o céu, o mal vai para o inferno. Se acharem que faz sentido, podem ouvir. Se o que eu disser não fizer sentido, não precisam me respeitar por causa do meu status. Podem me xingar de idiota em seus corações. Assim como há pouco tempo, eu critiquei aquele desejo pela dinastia Jin do Norte e do Sul. Disse que podia ir ver os rapazes bonitos da era da protagonista feminina, a mulher indo para o campo de batalha. Professor, eu também chamei isso de declaração idiota, mas ela mesma não é idiota, porque ela pode estar carente de entendimento sobre a dinastia Jin do Norte e do Sul, e é por isso que ela disse essas coisas. Se ela entendesse completamente a dinastia Jin do Norte e do Sul, então certamente não diria essas declarações idiotas. Da mesma forma, todos vocês aqui têm um conhecimento limitado da história. Talvez, ao verem novos registros históricos, a avaliação de figuras históricas mudará imediatamente de atitude. Você não pode dizer que leu todos os livros de história. Não haverá novos livros de história no futuro. Eu a respeito e a ela. Eu entendo muito, muito bem a era em que ela está. Acho que ela é esse tipo de pessoa. Isso não é realista. Figuras históricas e eventos históricos precisam ser vistos e analisados de múltiplas dimensões para chegar à conclusão mais próxima da verdade. Da perspectiva das gerações posteriores, da perspectiva das pessoas comuns da época, da perspectiva dos sem-oficiais, da perspectiva do próprio imperador, da perspectiva do ambiente social da época, etc. Conclusões tiradas de diferentes perspectivas podem ser completamente diferentes. Então, vou começar a falar sobre meus pontos de vista. Primeiro, vamos falar sobre se Wu Zetian é uma representante do feminismo. Eu acho que não. Primeiro, do ponto de vista social. Embora digamos que o status das mulheres na dinastia Tang foi o mais alto entre as dinastias imperiais feudais, mas há uma premissa, que é o mais alto entre as dinastias imperiais feudais. Se classificarmos o status das mulheres de 0 a 100, o nível mais baixo é certamente o período dos 5 bárbaros perturbando a China e as 16 províncias, as dinastias Wei, Jin, do Norte e do Sul e outros tempos de guerra. Em tempos de guerra, o status das mulheres, sem dúvida, é muito baixo. Em segundo lugar, durante as dinastias Ming e Qing, influenciado pelo neoconfucionismo de Shenju. Após o governo da dinastia Song, as mulheres se tornaram cada vez mais conservadoras e com todos os tipos de coisas confusas. Como os pés pequenos, a eliminação de Shenji e Fang e outros resíduos feudais se tornaram insanamente populares. Em segundo lugar, a dinastia Song. O surgimento da dinastia Song fez com que o status das mulheres declinasse gradualmente. Originado das constantes guerras fracassadas da dinastia Song e da humilhação, fraqueza e perda de orgulho do norte de Song tornando-se o sul de Song, deixando os homens da dinastia Song precisarem encontrar essa dignidade nas mulheres, levando ao status das mulheres da dinastia Song começando a diminuir, devido à existência das dinastias Qin e Sui. O tempo é muito curto para implementar a política. A política é maravilhosa, mas precisa ser implementada. Qin e Sui eram muito curtos, e as políticas não foram implementadas. Não basta falar sobre isso. É preciso observar especificamente o status das mulheres na época. Mas ainda acredito que o status das mulheres em Qin e Sui era maior do que em outras dinastias.
O status das mulheres nas dinastias Han e Tang subsequentes pode refletir que a dinastia era um pouco menor que a dinastia Tang. As garotas da dinastia Han podiam se casar novamente livremente. 3 obediências e 4 virtudes, 3 princípios e 5 constantes. Ensinar o marido e criar os filhos não era muito popular na dinastia Han. A dinastia Tang, devido à sociedade, alcançou uma prosperidade sem precedentes. O poder das mulheres entrou na sociedade e começou a liberar o poder das mulheres. O território está em constante expansão. Vários países da Ásia e da Europa vão para Tian para fazer negócios. A troca de civilizações levou a ideias mais abertas e não mais limitadas às ideias tradicionais anteriores. As mulheres também tiveram a oportunidade de subir ao palco devido à prosperidade sem precedentes. Portanto, o status das mulheres na dinastia Tang é o mais alto da dinastia feudal. Eu terminei de falar sobre o status específico das mulheres da dinastia. Agora vou dar a todos uma tarefa. Vamos dar uma nota. A igualdade de gênero é 100 pontos. Tome-a como padrão. Quantos pontos cada dinastia pode dar a todos? Falando na tela. Um código QR apareceu. Digitalize-o com seu celular. A cortina do céu também emitiu inúmeros raios de luz dourada, voando em lotes para os antigos de diferentes dinastias. Estava escrito proeminentemente: dê uma pontuação à sua dinastia. Li Shimin olhou para o número próximo de 100 e hesitou. 100 pontos definitivamente não. Mas é a dinastia com o status mais alto das mulheres nas dinastias feudais. 60 pontos devem estar lá, certo?